Bom dia! Fala, galera do nono ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo jóia. Vamos para mais uma aula de matemática. Faremos a correção dos exercícios complementares da nossa folha do módulo 32, sobre as razões trigonométricas, sobre o seno, o cosseno e a tangente. Agora, questão número 6. Duas rodovias, A e B, encontram-se em O, formando um ângulo de 30 graus. Na rodovia A, existe um posto de gasolina que dista 5 quilômetros de O. A distância do posto de gasolina à rodovia B é de alternativa A, 15 quilômetros, alternativa B, 10 quilômetros, alternativa C, 5 quilômetros, alternativa D, 2,5 quilômetros, alternativa E, 1,25 quilômetros. Então, nós temos a rodovia A, que se encontra com a rodovia B no ponto O, formando um ângulo de 30 graus. Aqui nós temos o ângulo reto. Em frente ao ângulo reto, os 5 quilômetros é a hipotenusa. Em frente ao ângulo de 30 graus, a distância do posto à rodovia é o cateto oposto. Então, nós temos cateto oposto e hipotenusa. Toda vez que nós compararmos o cateto oposto com a hipotenusa, nós vamos utilizar o seno. O seno agora de 30 graus. Então, o seno de 30 graus é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Da tabela dos ângulos notáveis, nós sabemos que o seno de 30 graus é meio. O cateto oposto é o D. A hipotenusa, 5 quilômetros. Agora nós vamos multiplicar em cruz. 2 vezes D, 2D. 1 vezes 5, 5. 2 vezes D é igual a 5. Então, o D é igual a 5 dividido por 2. O D, que é a nossa distância do posto à rodovia B, 2,5 quilômetros. Alternativa correta, alternativa D. Então, nós temos 2,5 quilômetros do posto até a rodovia B. Agora nós vamos para a questão número 7. Na questão número 7, nós temos um triângulo retângulo. O ângulo reto está em A. Aqui nós temos a medida A. Aqui nós temos o vértice C, um ângulo de 60 graus. Aqui 12 raiz de 3 centímetros. B. E aqui o vértice B. Então, na questão número 7, considerando o triângulo retângulo ABC da figura, determine as medidas A e B indicadas. Então, vamos lá. Em frente ao ângulo de 90 graus, o B é a hipotenusa. Em frente ao ângulo de 60 graus, 12 raiz de 3 centímetros é o cateto oposto. Ao lado de 60 graus, o A é o cateto adjacente. Para descobrir o valor de A, nós temos cateto oposto, queremos descobrir o cateto adjacente. Cateto oposto com cateto adjacente é a fórmula da tangente de 60 graus. Então, a tangente de 60 graus é o cateto
oposto sobre o cateto adjacente. Dos ângulos notáveis, nós sabemos que a tangente de 60 graus é raiz de 3. O cateto oposto é 12 raiz de 3. O cateto adjacente é o A. Aqui nós vamos completar com 1 e multiplicar em cruz. Raiz de 3 vezes A fica raiz de 3A. 1 vezes 12 raiz de 3, 12 raiz de 3. Operação inversa da multiplicação, divisão. Então, o A é igual a 12 raiz de 3 dividido por raiz de 3. Então, raiz de 3 dividido por raiz de 3 é 1. Então, nós descobrimos que o A é 12. E não se esqueçam da unidade de medida, 12 centímetros. Encontramos o valor do A. Agora, nós temos que encontrar o valor de B. A hipotenusa. Cateto oposto com hipotenusa, nós temos o quê? Se é cateto oposto e é hipotenusa, nós vamos utilizar a fórmula do seno. Então, o seno de 60 graus é cateto oposto sobre a hipotenusa. Dos ângulos notáveis, nós sabemos que o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. O cateto oposto é 12 raiz de 3. A hipotenusa é o B. O que nós devemos fazer agora? Multiplicar em cruz. Raiz de 3 vezes B, raiz de 3B. 2 vezes 12, raiz de 3, fica 24, raiz de 3. Operação inversa da multiplicação à divisão. Então, o B é igual a 24 raiz de 3 dividido pela raiz de 3. Então, nós vamos dividir raiz de 3 por raiz de 3. Descobrimos que o B é igual a 24 centímetros. E concluímos o exercício. A é igual a 12 centímetros e o B é igual a 24 centímetros. Questão número 8. Se cada ângulo de um triângulo equilátero mede 60 graus, calcule a medida da altura de um triângulo equilátero de lado medindo 20 centímetros. Primeiro passo, vamos fazer um esboço do nosso triângulo equilátero, certo? Aqui nós temos a altura. Se é um triângulo equilátero, nós sabemos que cada ângulo tem 60 graus. Então, aqui são 60 graus. Aqui também são 60 graus. Ali em cima também são 60 graus. Nós sabemos que cada lado do triângulo equilátero mede 20 centímetros. Aqui são 20 centímetros. Aqui também são 20 centímetros. Aqui a medida toda, 20 centímetros. Se a medida toda é 20 centímetros, nós temos duas partes iguais e cada parte equivale a 10 centímetros. É muito importante que vocês façam um esboço do triângulo equilátero aí na folha de vocês. Então, o exercício quer a medida da altura de um triângulo equilátero. Nós temos o 20 é a
hipotenusa. Nós temos os 60 graus, que é o cateto oposto. Em frente ao ângulo de 60 graus, fica o cateto oposto. Então, eu tenho cateto oposto e hipotenusa. Cateto oposto com hipotenusa é a fórmula do seno de 60 graus. Então, o seno de 60 graus é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Da tabela dos ângulos notáveis, nós sabemos que o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Nosso cateto oposto é o H. A hipotenusa é 20. Agora vem a multiplicação em cruz. 2 vezes H, 2H. Raiz de 3 vezes 20, fica 20, raiz de 3. Então, a operação inversa da multiplicação, a divisão. Então, a altura, 20 raiz de 3, dividido por 2. O que nós podemos fazer aqui é dividir o 20 por 2. 20 dividido por 2, 10. Repetimos a raiz de 3. E a unidade de medida, centímetros. Então, a altura desse triângulo equilátero é 10 raiz de 3 centímetros. Agora, a questão número 9. Um alpinista deseja calcular a altura de uma encosta que vai escalar. Para isso, afasta-se horizontalmente 80 metros do pé da encosta e visualiza o topo sob um ângulo de 55 graus com o plano horizontal. Calcule a altura da encosta. Como nós temos 55 graus e 55 graus não é um ângulo notável, nós temos os dados entre parênteses. O seno de 55 graus é igual a 0,81. O cosseno de 55 graus é igual a 0,57. E a tangente de 55 graus é igual a 1,42. Vamos construir o nosso esboço. Então, nós temos um triângulo, retângulo. Nós queremos determinar a altura. Aqui nós temos o ângulo de 90 graus. O alpinista se afastou horizontalmente 80 metros. Então, aqui, 80 metros. E visualiza o topo sob um ângulo de 55 graus. Agora, vamos analisar os dados que nós temos aqui. Em frente aos 55 graus, nós temos a altura da encosta, que é o cateto oposto. Ao lado de 55 graus fica o cateto adjacente. Cateto oposto com cateto adjacente é a fórmula da tangente. Então, a tangente de 55 graus é cateto oposto sobre cateto adjacente. Lá, entre parênteses, a tangente de 55 graus é 1,42. O cateto oposto é a altura. O cateto adjacente, 80. Vamos completar com 1 e multiplicar em cruz. 1 vezes H. Agora nós vamos multiplicar 1,42 por 80 para descobrir o valor da altura. 1,42 vezes 80.
8 vezes 2, 16, sobe 1. 8 vezes 4, 32, mais 1, 33, sobe 3. 8 vezes 1, 8. 8 mais 3, 11. Quantas ordens decimais nós temos? 2 ordens, 2 casas. 1, 2. Então, a altura é 113,60, unidade de medida, metros. Então, a altura da encosta, 113,60 metros ou 113,6 metros. Agora, nós vamos para a questão número 10. A última questão que nós vamos corrigir hoje, a número 10. Quando o ângulo de elevação do Sol é de 60 graus, a sombra de uma árvore mede 15 metros. Calcule a altura da árvore, considerando que a raiz de 3 é igual a 1,7. Então, nós temos que desenhar nosso esboço, nosso triângulo, retângulo. Aqui nós temos o ângulo de 90 graus. Aqui nós temos a altura da árvore. Sabemos que a sombra dela é projetada aqui no chão. Nós temos 15 metros. O ângulo de elevação do Sol. O Sol, então, se elevou 60 graus. Agora, vamos analisar. O exercício pediu para nós utilizarmos a raiz de 3 igual a 1,7. Em frente ao ângulo de 60 graus, a altura é o cateto oposto. Ao lado do ângulo de 60 graus, o 15 metros é o cateto adjacente. Cateto oposto e cateto adjacente é a fórmula da tangente. Tangente de 60 graus, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Nós sabemos da tabela dos ângulos notáveis do 1, 2, 3, 3, 2, 1, que a tangente de 60 graus é raiz de 3. O cateto oposto é a altura. O cateto adjacente é 15. Agora nós vamos completar com 1 e multiplicar em cruz. 1 vezes H fica H. Raiz de 3 vezes 15 fica 15 vezes raiz de 3. Agora nós vamos substituir a raiz de 3 por 1,7. Então fica 15 vezes a raiz de 3, que é 1,7. Para chegar ao valor da altura, nós vamos pegar o 1,7 e multiplicar por 15. 5 vezes 7, 35, sobe 3. 5 vezes 7, 35, sobe 3. 5 vezes 1, 5. 5 mais 3, 8. Aqui fica o 0. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 1, 1. 5. 7 mais 8, 15. Sobe 1. 1 mais 1, 2. Nós temos quantas casas decimais aqui? Uma casa. Uma casa, então a altura é igual a 25,5 metros. Acabamos de descobrir o valor da altura. O que eu quero de vocês? Quem ainda não fez, vai responder para mim os exercícios, os demais exercícios da folha. Combinado? Eu sei que alguns já responderam, então vocês devem terminar os exercícios complementares, responder todos os exercícios da folha. Na próxima aula, eu volto com a correção
das questões que ficaram faltando. E vocês já sabem, qualquer dúvida, entrem em contato comigo, me chamem no WhatsApp, que eu vou ficar muito feliz em atendê-los e esclarecer as dúvidas. Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!